Vamos à questão número 2 da prova da ESA de 2021. O enunciado diz o seguinte: identifique o ângulo X em radianos do intervalo fechado de 0 a 2π, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Aí a alternativa A temos π sobre 9 radiano, letra B, π sobre 4 radiano, letra C, π sobre 6 radiano, letra D, π sobre 2 radiano, letra E, π sobre 3 radiano, ok? Então temos aí uma questão de trigonometria e ele quer que a condição é essa. Nesse intervalo aqui, ele quer saber qual o arco, né, desse intervalo fechado, cujo seno de x é igual ao seno de 2x, ok? Vamos à solução da questão. Então veja, o que ele pede lá no enunciado é que o seno de x seja igual ao seno de 2x, considerando o x pertencente ao intervalo de 0 a 2π fechado em ambos os lados, ok? Então estamos diante de uma equação trigonométrica, né? Que há mais de uma forma de resolver essa equação, certo? Mas aí eu vou preferir resolver da seguinte forma. O lado direito dessa equação é o que nós chamamos do seno do arco duplo, o seno de 2x. Então, começando por ele, a gente sabe que o seno de 2x ele é 2 vezes. O seno de 2x é 2 vezes o seno de x multiplicado pelo cosseno de x, tá certo? Isso é uma fórmula de trigonometria que é fácil de obter, é só usar o seno de a mais b e trocar a e b por x, que você conclui que o seno do arco duplo é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Aí isso vai ser igual ao seno de x, ok? Agora, temos que tomar o seguinte cuidado, né? Quando vai resolver essa equação, porque o fato do seno estar multiplicando no primeiro membro, você pode achar que eu posso cortar o seno de x com o seno de x. Fazer isso é dividir ambos os membros por seno de x. Mas para eu poder fazer uma divisão, eu preciso saber se o cara que eu estou usando para dividir a equação, se ele pode ser zero ou não, ok? Aí observe que o seno, ele pode ser zero, certo? Porque se o seno for zero, essa equação vai funcionar quando eu troco o seno de x por zero, porque aí ficaria zero igual a zero. Então eu não posso simplesmente dividir a equação por seno de x, a não ser que eu separe. Suponha que seno de x é diferente de zero, aí eu vou lá, divido e resolvo o que sobrar. E se o seno de x for zero, o que é que acontece, ok? Então, se eu não quero dividir nesses dois casos, qual seria a outra opção? A outra opção, que é uma opção que é mais elegante, certo? É você passar o seno de x para o primeiro membro. E aí você vai ter igual a zero, né? Aí note que agora você pode pegar o seno de x, colocar em evidência. Aí ele vai multiplicar 2 vezes o cosseno de x menos 1. Isso aqui igual a zero, ok? Aí observe aqui que eu tenho um produto dando zero, né? Então quais são as possibilidades para essa multiplicação dar zero? A primeira delas é que o seno de x seja zero, ok? Quando esse fator aqui ele for igual a zero, né? Eu vou ter produto igual a zero. É uma possibilidade. E a outra opção é você ter o 2 vezes cosseno de x menos 1 igual a zero. Ora, como ele quer somente as soluções do intervalo de 0 a 2π fechado, eu não vou me preocupar em escrever a solução geral dessa equação, certo? Porque essa equação aqui ela tem infinitas soluções, existem infinitos arcos. Se eu deixar livre, né, o conjunto das soluções, eu vou ter infinitos arcos cujo seno dá zero.
ok? Mas aí, como ele limitou a uma volta completa, começando no 0 inclusive e acabando no 2π inclusive, aí eu vou fazer, o que eu vou fazer é só indicar quais os arcos desse intervalo que possui o seno igual a 0, né? E aí os arcos desse intervalo que possui o seno igual a 0 são 0, certo? O π, tá ok? E o 2π. Esses três valores, observe que eles se encontram nesse intervalo. Então, da parte seno de x igual a 0, eu tenho 0π e 2π como solução. Agora, resolvendo essa outra equação, ela está em termos do cosseno, né? Isolando o cosseno de x nessa equação, o cosseno de x vai ser igual a meio. Ora, nesse intervalo, quem é que tem cosseno meio? Lá no primeiro quadrante seria 60 graus, que em radiano é π sobre 3, ok? Cosseno de 60 é meio, transformando 60 graus para radiano, dá π sobre 3 radiano. E quem mais? Aí a outra solução vai estar no quarto quadrante. No caso é o 300 graus, que passando para radiano seria 5π sobre 3, ok? Porque o π é 180, por 3 dá 60, vezes 5 dá 300. Então, π sobre 3 é a solução do primeiro quadrante e 5π sobre 3 é a solução do quarto quadrante. E ambos os valores estão nesse intervalo, ok? Então, essa equação, tá certo? No intervalo de 0 a 2π, ela tem essas 5 soluções. Aí, se a gente voltar nas alternativas, né, eu lembro bem que as alternativas só tem uma solução, certo? Então, ele quer que apresente só uma das soluções lá como resposta para a questão, certo? Porque se eu for expressar as soluções desse intervalo, no caso, o conjunto solução vai conter 5 raízes. O 0π, o 2π, π sobre 3 e 5π sobre 3. Mas aí dessas que aparecem aí, você nota que na letra E você tem lá o valor π sobre 3, né? Que é os 60 graus. Então, dentre as 5 raízes, a única que aparece lá nas alternativas é π sobre 3, certo? Que aparece na alternativa E. Então, pelo que eu entendo aqui, ele só queria que você indicasse uma das soluções, né? Então, a alternativa E é a resposta correta da questão.